Glória a Deus. Amém. Meus amados, a paz do Senhor Jesus, sejam mais uma vez todos bem-vindos a esse nosso encontro tão especial das segundas-feiras. Pai do Senhor, irmã Alain Gomes, Deus abençoe a vida do varão. Irmão Raniel já está aqui conosco, Deus abençoe. A irmã Amanda também já deu uma saudação aqui. Irmã Amanda Lovera, Deus abençoe a vida da irmã. Acho que a irmã Kelly também está aqui conosco. Vamos nós darmos início, em nome de Jesus, a mais uma live, ministrando a palavra do Senhor, nos colocando na total dependência do Espírito Santo. Louvado seja Deus. A Bruna também já entrou, né? Deus abençoe nossa sobrinha. Irmã Daniela também já está aqui conosco. É um prazer muito grande poder estar aqui com os amados, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, quero lhe agradecer por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de poder, uma vez mais, nos reunirmos, ó Deus, em torno do Teu nome, para aprendermos, ó Deus, da Tua Santa Palavra. Senhor, queremos, ó Deus, pedir ao Senhor perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, em nome de Jesus, Senhor. Ó Pai, queremos ter a liberdade de aprender com Teu Santo Espírito. Fala com cada um de nós, nos instrua, ó Deus, nos orienta pela Tua Palavra, nos santifica pela Tua Palavra, nos fortalece, nos renova, e nos dá entendimento, Deus, segundo a Tua graça e misericórdia. Eu oro, Deus, por todos que aqui estão conosco, que seja uma noite de salvação, uma noite de restauração, de milagres, que cada lar, cada família, cada coração, ó Deus, seja tocado pelo Espírito do Senhor, pela manifestação da Tua glória através da ministração da Tua bendita palavra. Que haja milagres, que haja cura, Senhor. Ó Deus, que haja batismo com o Espírito Santo. Fica conosco, Pai. Queremos, ó Deus, ter a liberdade de sentir a Tua presença, de ouvir a Tua voz, sermos impactados, ó Deus, pela Tua palavra. Fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Boa noite, irmã Carla, Werneck, Deus abençoe. Marlene já está aqui conosco. Pai do Senhor Jesus. Vou ler o texto sagrado, irmãos. Nós estamos meditando sobre a história de José. E eu vou ler hoje um texto diferente, embora dentro do mesmo contexto. Gênesis capítulo 41, verso de número 38, 39, 40, 41 até o 43, tá bom? Gênesis 41, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Deus abençoe a todos, sejam todos sempre bem-vindos. A irmã Cristina dá sempre uma passadinha por aqui também, né? Deus abençoe a vida da irmã, tá bom? Em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 41, a partir do verso 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, falando de José, tá? Em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Verso 41. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai assim,
e pôs sobre toda a terra do Egito. Um relato sobre a história de José. Momento em que ele foi honrado por Faraó diante da revelação dos pormenores que Deus, através do teu servo, trouxe o entendimento para o Faraó do Egito. Todos nós almejamos chegar a um tempo desse na nossa vida de reconhecimento, né? Um tempo de honra dado pelo Senhor, não honrarias humanas, não honra passageira, mas honra dada pelo Senhor. Mas antes de chegar a esse ponto, a história de José, né, ela nos traz muitos pormenores, e esse é o nosso intuito dessas nossas lives, de trazer sobre toda a trajetória de José, que fez com que ele chegasse a esta condição de ser o regente maior, embora sendo um israelita, um judeu, né? Sendo regente maior na terra do Egito. Ainda nesse tempo aqui, tá? Um hebreu, tá? O meu desejo é poder estar sendo para os irmãos um instrumento na mão de Deus para estar abençoando a sua vida. E nós daremos sequência a essa série de mensagens, de lives. Hoje é a 4ª live. Nós já falamos um pouco de Abraão, nós já falamos um pouco do contexto, né, da origem do povo de Deus, dos planos de Deus, do projeto de Deus, dos propósitos de Deus. Porque não tem como simplesmente pegar e entrarmos logo nas questões de José, sem entendermos o contexto, né, e entendemos o propósito de Deus através da vida de José. É por isso que nós estamos, né, bem paulatinamente, meditando, sem correria, né? Tenho feito aí umas lives no menor tempo, e com o objetivo também de orientar os amados irmãos a fazerem as suas leituras também. Todo o livro a história de Gênesis, pode ler do capítulo 12 do Gênesis até o capítulo 50, onde toda a mensagem que nós vamos trazer tem como base as histórias ali narradas. Hoje vamos falar um pouco mais, trazendo exatamente esse tema extremamente importante para a nossa jornada, que é a maturidade espiritual. Por que a maturidade espiritual? Quero começar com essa live fazendo uma pergunta. Por que a maturidade espiritual ela é de suma importância na nossa trajetória? Porque a maturidade espiritual, entenda bem o que eu vou dizer, ela nos faz vestir os propósitos, os planos de Deus. A maturidade espiritual nos faz vestir a vida de Deus. Os propósitos de Deus, o zoe de Deus, ou seja, a vida plena de Deus, a glória, a Shekinah de Deus, a manifestação da sua presença, da sua glória, não são para meramente serem observadas. A glória de Deus, a manifestação de Deus, a vida de Deus, elas têm que ser inserida no nosso ser, ela tem que ser vivida. Por isso que eu trouxe esse termo, que nós precisamos vestir a vida de Deus. A criação de Deus, né, a natureza, o homem, né, tantas coisas maravilhosas, fruto da boa mão do Senhor, perfeita mão de Deus, isso sim deve ser contemplado. Agora, a vida de Deus, a glória, a manifestação da presença de Deus, o sobrenatural de Deus tem que ser vestido de uma forma tão íntima que essa vida de Deus, ela precisa de ser assumida em todos os trâmites da nossa vida, em todo o nosso
em toda a nossa essência, em todo o nosso ser. Por exemplo, Mateus capítulo de número 6, para ratificar o que eu estou dizendo, Mateus capítulo 26, o Senhor nos diz assim, olha, Mateus capítulo 26, perdão, capítulo 6, Mateus capítulo 6, talvez você nunca tenha se atentado para isso, Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número, somente o versículo 25 diz assim, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Ouçam, não é a vida mais do que um mantimento, e o corpo mais do que uma vestimenta? Vou repetir a parte B desse versículo 25 de Mateus 6. Não é a vida mais do que um mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? O que o texto está dizendo é o seguinte, olha, a vida, ela alimenta a nossa alma e o nosso corpo veste a nossa alma. Veja, ouçam e percebam a essência da profundidade que o Senhor relata acerca da nossa existência, da preocupação com a nossa alma. E essa preocupação aqui, ela está obviamente ligada à nossa condição espiritual. Por quê? Porque a vida que Deus quer nos dar é vida espiritual. E as vestes que o Senhor quer nos dar são vestes espirituais. Então, para cobrir a nossa alma, o Senhor quer que nós nos vistamos de vestes espirituais, ou seja, de uma vida espiritual. E nos alimentemos de alimento espiritual. Em suma, o que Deus está dizendo que a mensagem acerca do seu reino, do evangelho, ela não é simplesmente para ser observada. Nós precisamos de fato vestir esse propósito de Deus para a nossa vida, né? Vestes espirituais e nos alimentarmos de coisas espirituais, de alimentos espirituais. A própria história de Jesus, Jesus Cristo, entenda isso aqui, Jesus Cristo, Jesus é o homem, Jesus é a carne, Cristo não é um nome, Cristo é um título, é o ungido, é o Messias, é o Hamashia. O homem Jesus, o homem carne, ele estava vestido do Cristo. Oh, aleluia! Ele estava vestido do Cristo. A carne, o Jesus carne foi quem morreu, mas o homem espiritual, a qual ele é revestido, esse não pode morrer. Por isso, a essência da mensagem do Evangelho, do novo nascimento, do revestimento das coisas espirituais, da presença maravilhosa do Deus Espírito Santo na nossa vida, que nos traz essa plenitude espiritual sobre a nossa existência. Essa carne, ela morre, é fato, mas o homem espiritual, a nossa vestimenta espiritual, esta sobrevive. É por isso que a Bíblia vai dizer que aqueles que são nascidos em Cristo, os espirituais, não sofrerão o dano da segunda morte, que é a condenação eterna. Jesus ressuscitou o corpo, Jesus ressuscitou com o corpo glorificado. Sabe por quê? Porque enquanto o homem andando aqui no meio dos homens, ele andou vestido do Cristo. Então, se nós, a exemplo de Cristo, andarmos aqui na nossa história, em nossa trajetória, mas vestido
nos alimentando do que é espiritual, a exemplo de Cristo, ainda que essa carne morra, seja sepultada e passe o tempo que passar, há uma promessa, louvado seja Deus, da ressurreição para a nossa vida. Louvado seja Deus. Essa questão, meus queridos, eu não entendo o evangelho de uma outra forma. Eu não entendo novo nascimento, conversão, cristianismo através de uma outra ótica. Eu entendo o evangelho dessa forma. Nós vestirmos, louvado seja Deus, a vida de Deus em nós, a ponto de nós, como seres humanos limitados, falhos, frágeis, desaparecermos quando somos vestidos da vida de Deus, vestidos da glória de Deus. Quer ver um exemplo muito fácil? Mateus 23, Jesus, ele vai dizer assim, versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes, ouça o que Jesus disse, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos debaixo das asas, juntar teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Qual foi o propósito de Jesus? Através desta analogia, ele está dizendo assim para Jerusalém, que o estava rejeitando. Ele diz assim, quantas vezes, Jerusalém, eu quis ajuntar os vossos filhos como a galinha faz com seus pintos debaixo das suas asas. Quando você vê uma galinha, veja como que Cristo é tão maravilhoso que usa algo do nosso cotidiano para exemplificar, né, os teus planos para a nossa existência. A forma como Ele quer se relacionar conosco. Ele diz assim, sabe como que eu quero este relacionamento? Para ficar muito simples, para não ser necessário ser cientista de foguete para entender a minha mensagem, é só você ver uma galinha quando ela cobre os seus filhotes. Tenho certeza que você já observou esta cena, né? Todos eles frágeis, pequenos, né? Totalmente dependentes, eles ficam ali completamente oculto debaixo das asas da galinha. Exemplo tão simples do que é se revestir da presença do Senhor. O próprio Jesus está usando esse exemplo tão simples, corriqueiro do nosso dia a dia. Sabe como que eu quero me relacionar com você? Sabe o que é necessário que você permita e que você tenha que fazer? Você tem que se vestir da vida de Deus, vida plena de Deus, estar como aquele pintinho bem escondido debaixo da asa de sua mãe, dos seus cuidados. Eu não consigo entender evangelho de uma outra forma. Eu não consigo entender cristianismo de uma outra forma. Louvado seja Deus. Eu não consigo entender cristianismo, evangelho, e aproveitando essa analogia, como se fosse uma vestimenta específica para um dia específico lá na igreja. Eu vou para a igreja, eu pego aquela minha vestimenta, me visto de cristão e vou para o culto. Quando eu chego em casa, eu tiro aquelas vestes e penduro no cabide, e ela vai ficar no cabide até o próximo culto. E às vezes, quando é culto de Santa Ceia, aí eu aproveito aquela veste minha especial. Eu trato com Deus conforme eu trato as minhas próprias vestes. Eu uso uma veste específica para um determinado momento de encontro com o Senhor. Enquanto eu não estiver lá na igreja, eu uso qualquer tipo de vestimenta. Ando de qualquer jeito. Eu não consigo entender o evangelho na sua essência desta forma. Porque essa vestimenta, ela é única, ela é plena, ela é exclusiva e ela é permanente na nossa história.
as vestimentas espirituais. Está dando para você compreender, né, o que o Espírito Santo de Deus já está falando conosco aqui no início dessa nossa live? Como é que eu entendo o Evangelho? E é por isso que eu sempre trago, dificilmente, quase que impossível você vai ouvir, né, eu trazer uma palavra sem nexo e simplesmente soltar no ventilador, né, palavras ao vento de promessas. Eu prefiro vos preparar, irmãos, porque vivemos uma geração que precisa se despertar para essa realidade. O que é o Evangelho? Nós precisamos voltar para esse cristianismo raiz, esse cristianismo primitivo, esse cristianismo completamente dependente de Deus, né? Sem entretenimento, sem performance, mas esse culto genuíno ao Senhor, porque vivemos um cristianismo completamente descaracterizado, né? Eu não sou retrógrado, eu não sou fatalista, não é nesse sentido que eu estou dizendo. Podemos sim aproveitar a tecnologia, vivemos um novo tempo, uma nova geração, mas nós não podemos remover os pilares, a essência. Vivemos um tempo em que os evangélicos necessitam de ser evangelizados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta é a preocupação, né, das minhas mensagens, de trazer uma base de ensinamento, abrir a sua visão para aquilo que de fato é evangelho. Para aquilo que de fato, porque se eu e você, a igreja do Senhor, vivemos vestidos da vida de Deus, irmãos, a gente vê algumas pessoas se perguntando, diante dos fatos, do cenário que nós estamos vivendo: será que Jesus está voltando? Será que são sinais da volta do Senhor? Pandemia, guerra, violência, iniquidade, falta do amor se multiplicando, catástrofes, né? A própria natureza se revelando, fatalidades no mundo. Será que isso é Deus? Será que isso... Irmãos, o povo anda desapercebido de que a volta do Senhor... Grave isso que eu vou dizer. Essa deve ser a mensagem latente no nosso coração, na nossa alma. Devemos viver o dia de hoje como se o Senhor Jesus tivesse vindo ontem, ou se ele voltará amanhã. Não há espaço para eu achar, segundo a luz da palavra do Senhor, que haverá um grande sinal antes do arrebatamento da igreja. Não haverá um grande sinal, porque a volta do Senhor será algo de surpresa. Esses sinais, é fato, evidencia aquilo que o próprio Senhor diz. Então, nós atentos aos sinais que estão acontecendo, isso serve simplesmente para reafirmar a minha convicção de que o Senhor pode voltar a qualquer momento. Não dá para compreender o que é que a nossa geração está esperando como um grande sinal, não, irmãos. Ninguém sabe a hora que ele vai vir. É por isso que nós precisamos de nos vestir da vida de Deus, da glória de Deus, da presença do Senhor. Sermos íntimos da tua palavra. A minha preocupação é que ao final desse tempo que nós estamos vivendo, será que nós vamos voltar depois que as igrejas estiverem completamente restaurados os cultos? Será que nós vamos voltar dentro do mesmo nível de relacionamento com Deus? Será que esse tempo de reflexão diante do cenário que nós estamos passando, será que isso não vai ser um aio, um professor, um guia para a nossa realidade? Será que nós não vamos entender que o Senhor está nos chamando para um compromisso mais íntimo, um compromisso mais envolvido com essa mensagem verdadeira do Evangelho? Será que nós vamos voltar do mesmo jeito? Será que nós vamos voltar com as mesmas convicções? Será que nesse tempo que nós estamos passando com Deus, será que nós vamos perder esse tempo precioso com distrações, com futilidades, e não vamos amadurecer, crescer
quanto cristão, quanto homem, quanto mulher, quanto pai, quanto servo de Deus, como jovem? Será que esse tempo, diante do que o cenário está nos revelando, nos mostrando, será que vamos permanecer da mesma forma? Esta é uma pergunta que não quer calar. Na quinta-feira passada, eu tive o privilégio, a graça de ministrar numa live da Igreja Geração Eleita, o pastor Luiz Carlos, pastor amado, uma igreja amada, e nós ministramos dentro desse mesmo tema, maturidade espiritual, só que na ocasião eu ministrei sobre quando Salomão ele assumiu o trono de Israel, assumindo todo o legado deixado pelo seu pai, né? Ninguém nada mais, nada menos do que Davi. E quando Salomão assume o trono de Israel, né, Deus, o Senhor, lhe aparece numa visão conforme 1 Reis, capítulo de número 4, e ele lhe faz um pedido, lhe faz uma consideração, dizendo assim: Salomão, ele apareceu em sonho quando Salomão estava em Gibeão, com toda a tua comitiva adorando ao Senhor. Ele faz assim, o Senhor fala assim para Salomão: o que queres que eu te dê? Irmãos, Salomão tinha o mundo a seus pés. Ele poderia pedir qualquer coisa ao Senhor. Eu disse na ocasião da mensagem que se esta oferta nos fora dado pelo Senhor, o Senhor chegasse diante de nós e nos perguntasse: o que queres que eu te dê? Com certeza, Tiago, capítulo de número 4, diríamos aquilo que é fútil, aquilo que o ladrão mina, aquilo que a traça corrói e a ferrugem, né, ela corrompe. Porque pediríamos segundo as nossas próprias paixões, as nossas próprias convicções. Mas Salomão, ele disse assim: Senhor, como eu sou um menino, e diante de um povo tão numeroso como é a nação de Israel, eu peço que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me dê capacidade de discernimento, para que eu saiba entrar e sair diante do teu povo. O que ele está pedindo é exatamente isso, porque ele entendeu dentro da sua realidade que não havia nele uma estrutura para estar diante de uma tamanha e honrosa responsabilidade de ser o regente da nação de Israel. Então ele ficou meio que atordoado, perdido, porque assumindo o legado de Davi, né, o trono de Israel, ele ficou completamente assustado diante de um grande desafio. E quando ele pede sabedoria, quando ele pede capacidade de discernimento ao Senhor, Deus, né, ficou ali diante daquela revelação de Salomão e disse assim: como tu não pediste para coisas fúteis, né? E não pediste a morte dos teus inimigos? O Senhor se agradou tanto daquela maturidade inicial de Salomão, que ele diz assim: até aquilo que tu não pediste, isso lhe será concedido. E não houve, antes de Salomão e nem depois, alguém tão sábio como o rei Salomão, que governou Israel por 40 anos, sem necessidade alguma de um dia ir para o campo de batalha, somente através do seu conhecimento. Mas o que foi que ele pediu? Qual foi o seu reconhecimento? Ele não pediu futilidades, ele não ficou perdido no meio das suas paixões, ele pediu algo que estava alinhado com o seu chamado. Essa é a pérola. Ele pediu algo que estava alinhado com o seu chamado. Ele entendeu que o seu chamado não era simplesmente assentar no trono, mas o seu chamado, ele estava envolvido com compromisso. Nós estamos falando há 4 lives que chamado de Deus não é simplesmente a promessa, mas é a promessa juntamente com o compromisso. Então ele entendeu que diante daquela promessa gloriosa, honrosa, de ter se assentado naquele trono, ele precisaria necessariamente de ter compromisso. Só que ele não tinha estrutura diante do tamanho compromisso. Então ele pede a Deus dessa forma gloriosa e Deus lhe concede em nome de Jesus. Na realidade,
nós vivemos um momento, uma realidade, né, na maioria de nossas igrejas, a questão de quero ser usado pelo Senhor, quero ser vaso de Deus, mas o que nós estamos presenciando, porque ser vaso sem compromisso é só ser vaso de enfeite, é só ser vaso de prateleira. Esse é o vaso sem compromisso. É ser vaso de enfeite. É ser vaso, é ser servo simplesmente com a preocupação da sua autopromoção. Vaso sem compromisso, que está ligado somente com promessa, é vaso de enfeite, é vaso de prateleira. Mas, segundo Reis, capítulo de número 4, dentro da analogia daquele vaso que o azeite se multiplicava dentro dele, e ele enchia tantas quantas vasilhas vazias eram-lhe trazidas, esta é a analogia correta do que é ser vaso de Deus, do que é ser vaso na mão do Senhor. O vaso de Deus, ele é um agente transformador de realidade. Um vaso de Deus, ele é um agente transformador de realidades. Aquele vaso da casa da viúva, do capítulo 4 de 2 Reis. Todos os vasos vazios que lhe eram trazidos, ele tinha azeite, ele tinha uma resposta, ele enchia tantos quantos vasos eram necessários. Dentro daquela casa que tinha sofrimento, que tinha ameaças, que tinha escassez, mas como aquele vaso foi um agente transformador, não apenas um vaso de prateleira, um vaso preocupado com a sua própria performance, ele trouxe para dentro daquela casa, ele trouxe libertação, porque os filhos daquela viúva estavam condenados a serem levados como escravos para que pagassem as dívidas daquela casa. Mas um vaso de Deus, um agente transformador, a exemplo de Salomão, e isso só consegue chegar nesse nível, um vaso maduro, ele trouxe libertação para aquela casa, ele trouxe paz para dentro daquela casa, ele trouxe prosperidade para dentro daquela casa. E o mais importante, alguém que é usado pelo Senhor, ele, onde ele está, ele não estaria apenas como enfeite. Esta é forte, hein, povo? Um vaso de Deus, um ambiente onde ele se encontrar, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, ele não é apenas vaso de enfeite, ele é agente transformador de ambiente, ele é agente transformador de vidas, ele traz liberdade, ele traz paz, ele traz prosperidade, e o mais importante, grava esta que eu vou falar na autoridade do Espírito Santo. Aquela família daquela mulher e seus 2 filhos, daquela viúva e seus 2 filhos, quando aquele vaso multiplicou o azeite dentro ali daquela casa, quando o Senhor, através dessa analogia, você está entendendo o que eu estou falando. Tudo que o vaso proporcionou para dentro daquela casa, o mais importante, porque quando eles estavam andando pela fé, quando aquela mãe foi diante do profeta Eliseu, falando que o seu marido era servo temente ao Senhor, então, abalizado pela fé, ela foi ao profeta de Deus. E o que aconteceu no final, o desfecho de toda aquela história, foi a afirmação de que a sua fé em Deus, ela estava correta. Descodifica para mim, pastor Gé, descodifico. O representante de Deus, o vaso de Deus, o homem maduro, a jovem madura de Deus, que se vestiu de Deus, que se vestiu da vida de Deus, a vida plena de Deus, que está escondida no Senhor. Ela, quando alguém que está passando numa luta, numa prova, que está buscando
uma resposta, um milagre, quando ela tem um encontro com este homem de Deus, com esta mulher de Deus, diante de tantas coisas importantes que um crente, um cristão pode proporcionar, porque Deus pode usar a sua vida para operar milagres na vida dos outros, porque Jesus operou milagres, Jesus operou transformação, Jesus operou sobrenatural e ele disse que a sua igreja faria sinais maiores do que ele fez. Esta comissão foi dada à igreja do Senhor, revestida de poder, revestida de autoridade, para que no nome de Jesus, não no seu nome próprio, ele operasse as mesmas maravilhas que operou Cristo. Mas a maior convicção de que nós, como igreja do Senhor, é trazer convicção para aqueles que estão passando por um momento de adversidade, por uma mazela, por uma intempérie na vida, de que ao ver o nosso testemunho, eles terem a convicção de que estão no caminho certo. Alguém que ainda está passando em algum processo, olha para a minha vida e olha para a sua vida, olha para a minha prática de fé e olha para a sua prática de fé, olha para o meu testemunho e olha para o seu testemunho e tenha uma autoafirmação, dizendo assim, olha, eu estou no caminho certo, só de observar a sua vida, só de observar a minha vida. Talvez no momento em que a sua fé está vacilante, no momento em que a sua fé está cambaleante, sendo questionada, sendo afrontada, quando olha para um crente maduro, eles têm convicção que, embora ainda não recebendo a sua vitória final, eles estão no caminho certo. Recebe aí dessa palavra em nome de Jesus. No capítulo de número 37 do livro do Gênesis, no livro capítulo 37, o texto diz assim, a epígrafe fala-nos assim, José é vendido por seus irmãos, e todo o capítulo vai nos falar sobre este contexto. Mas o versículo primeiro inicia-se dessa forma, e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. O versículo começa fazendo menção de Jacó. Eu já usei algum tempo nas outras lives para falar de Abraão, conforme eu disse no início, Pai, Senhor, irmã Tânia. Falei de outras situações também. Hoje eu falei um pouquinho de Salomão, né? E é necessário falarmos um pouquinho da história de Jacó, para que daqui a pouco nós vamos chegar. Olha, nós estamos na 4ª live e ainda não entramos nos pormenores do testemunho de José. Mas o contexto é muito rico dessa história. Nós estamos tratando acerca da origem de José, para compreendermos toda a sua realidade. Sabe o porquê, meus amados? Desceu aqui agora fresquinho. Nós não devemos julgar uma pessoa pelo momento que ela está vivendo. Nós analisamos uma pessoa pela sua história, não pelo momento que ela está vivendo. De repente, essa pessoa está vivendo um momento difícil da sua vida, e se nós fizermos uma análise da sua vida pelo momento que ela está vivendo, nós podemos incorrer no erro de sermos injustos com as pessoas. Então não se avalia a vida de alguém pelo momento que ela está vivendo, mas sim pela sua história. Recebeu dessa revelação? Recebeu? Então não quero falar aqui apenas de José em um momento bom da sua vida. Vamos ver que a sua trajetória é muito mais rica. Porque, irmãos, mas pastor Gerry, nós à luz da Bíblia, nós não devemos julgar ninguém. É fato. Só que nós não devemos julgar a título de salvação, tá bom? Nós não somos orientados, não há permissão bíblica para que eu e você julgue quem será salvo ou não. Não cabe a nós esse julgamento. Só o Senhor é quem sabe. Só Ele sonda e conhece os corações. Por isso, o dia do arrebatamento será um dia de surpresa.
Muitos que pensam que irão, não vão. E muitos que a gente acha que não vai, vão subir e vão estar com o Senhor. Então, a igreja não é dada autoridade para julgar a título de salvação, mas de comportamento, sim. Porque a árvore se conhece pelos seus frutos, ok? Então, a título de comportamento, de avaliação de comportamento, isso é peculiar do próprio ser humano, quanto mais do cristão. Então, aqui fica essa deixa, porque nós não devemos analisar a vida de ninguém pelo momento que ela está vivendo. Mas a vida de uma pessoa, ela tem que ser analisada em todo o seu contexto, para nós não incorrermos em algo injusto, julgarmos uma pessoa que pode ter errado, pode ter falhado e julgar toda a história dela por terra. Isso seria uma grande injustiça. Você não concorda? E também não deveremos achar que uma pessoa, agora, da noite para o dia, né, se transformou, sendo que toda a sua trajetória nos mostraria o contrário. Então precisamos de ser simples como uma criança, mas prudente como uma serpente. E sermos o mais possível justo quanto às nossas análises. E nós não devemos julgar a pessoa pelo tempo, pelo momento que ela está vivendo, porque podemos estar sendo injusto, ok? Mas sim por tudo aquilo que ela representa, toda a sua história, não pode ser julgada fora. Tem um adágio popular, né, que não se deve julgar como é que é o adágio? A água da bacia, né, do banho com a criança fora. Já ouviu isso? Né? Se joga só a água da bacia, a criança, você fica com ela. Mas tem gente que joga a água da bacia com tudo fora, criança tudo longe, tudo fora, né? Mas não é assim o nosso comportamento, tá bom? De repente, isso acontece, irmãos, isso acontece. Às vezes o pastor apacenta aquela vida, foi um agente transformador, né, daquela vida, teve paciência, passou madrugadas a fio orando, dedicando, visitando, e aquela vida veio para a casa do Senhor, teve a sua vida transformada, e aquele pastor, dias, semanas, anos, investindo o seu tempo, né, naquela alma tão preciosa, e aquela pessoa, de repente, esse pastor erra, como todo mundo erra, porque as pessoas acham que pastor é Deus, que não pode errar, mas erra. E porque aquele pastor errou agora, ele já não presta, não serve para mais nada. E às vezes a pessoa sai da igreja, nem sequer, né? Talvez nem seja por questão de erro, mas porque de repente foi orientada a estar num outro lugar, e aquele pastor que fez todo o processo usado pelo Senhor, embora ele não precise deste reconhecimento, porque ele fez para Deus, né? Mas a ingratidão faz com que a pessoa faça essa má interpretação do pastor ou de quem quer que seja dentro da casa de Deus. Mas vamos voltar aqui à questão de Jacó. Quem foi Jacó? Jacó, ele foi irmão gêmeo de Esaú, filho de Isaque e filho de Rebeca. O nome Jacó significa usurpador, enganador. Então, porque já falei em outras lives também que o nome, né, dentro da cultura israelita ou israelense, tem um peso muito grande. Na nossa cultura, é uma coisa mais romântica, né? Vou colocar o nome tal por causa que significa tal coisa, mas está mais linkado a uma coisa romântica do que, de fato, ao peso que o nome representa. Mas para o povo israelita, isso tinha um peso, um agravo muito importante. O nome usurpador, o nome enganador, estava muito ligado à identidade de Jacó, por causa, em função das suas próprias atitudes, né? Quem não sabe a questão do seu oportunismo, quando Esaú, que era um caçador, chegou certa feita na sua casa, faminto, e ele lhe pediu de um guisado que Jacó estava fazendo, e se aproveitando da fragilidade de Esaú,
ele fez ali uma negociata dizendo que se Esaú lhe desse o direito da primogenitura, ele daria o guisado para Esaú. Louvado seja o nome do Senhor. O direito da primogenitura, na falta do pai, assume o filho mais velho, os direitos e os deveres, as responsabilidades daquela casa, a regência daquela casa. Então, o usurpador Jacó se aproveitou da fragilidade do seu irmão. Num segundo momento, quando Isaac, já agora avançado em idade, com as suas vistas pesadas, já não sabendo mais discernir, né, porque as suas vistas já não conseguiam mais enxergar nitidamente, quando Esaú sai ao campo para trazer uma caça para o seu pai, para receber a bênção da primogenitura, Jacó, orientado por sua mãe Rebeca, louvado seja o nome do Senhor, lhe vestes de animal, porque ele era liso e Esaú era um homem peludo, né? Então ele se faz passar por Esaú para que Isaac, agora debilitado, lhe colocasse as mãos e lhe declarasse a bênção da primogenitura, o que de fato ocorreu. Ou seja, o uso enganador, quando alguém tenta vestir a roupa que não lhe pertence. Meu Deus, tomar o lugar que não te pertence. Isso é alguém que tem o caráter, eu sempre esqueço essa palavra, o caráter deformado, uma índole deformada, querer assumir aquilo que não lhe pertence, assumir o protagonismo que não te pertence, assumir o lugar que não te pertence, e essa pessoa é capaz de fazer qualquer coisa. Um caráter deformado. Ele vestiu as vestes de Esaú para ficar parecido com Esaú e receber a bênção do pai. Eu iniciei essa live dizendo que nós devemos, como filhos de Deus, vestir a vida de Deus. Oh, aleluia! Vestir a vida de Deus. Não vestir uma vida de performance. Não vestir uma vida de meus próprios interesses. Mas a verdadeira conversão, e aí eu entendo que isso é cristianismo, mas eu vesti a vida de Deus. Se Jacó fez isso, preciso caminhar para já o final dessa live. Jacó fez isso, sendo Jacó filho de Isaac, filho de Abraão, a quem Deus disse que das suas entranhas toda a sua posteridade estaria sendo abençoada, e a bênção maior da posteridade de Abraão é Cristo, que veio desta linhagem. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que nós poderíamos dizer, ao referirmos de algo tão importante, que é a genealogia dentro da cultura judaica sobre Cristo, dizer que Cristo ele veio de uma descendência usurpadora, que Cristo veio de uma descendência enganadora, que é no caso de Jacó. Opa! Então, ou seja, Jacó é exemplo de Abraão, é exemplo de Isaac, é exemplo do próprio José, que nós vamos entrar nos pormenores, também precisaria passar por esse processo de regeneração. Jacó precisaria, louvado seja Deus, tirar as vestes que ele vestiu de Esaú, as vestes da mentira, as vestes da usurpação, do engano, e vestir a vida de Deus. Conversão é isso, é se despir do velho homem, é se despir do engano, é se despir da malícia, é se despir da prostituição, é se despir do mundanismo e vestir as vestes santas, as vestes de Deus. Que nunca falte sobre a sua cabeça o óleo, né? E que sejam alvas as suas vestes, vestes de santidade. Isso é cristianismo, isto é evangelho. Jacó precisava passar por esse processo.
Então agora, no capítulo, precisamos voltar um pouquinho agora aqui na Bíblia, porque eu quero trazer esse sentido e você vai ter uma visão agora mais ampla acerca do que é provação, do que é tentação, do que é adversidade na vida do cristão. Por quê? Ah, pastor, estou passando por um processo. Ah, pastor, estou passando por uma prova muito grande, uma angústia muito grande. Para nós, tem um sentido muito maior do que apenas estar associado a sofrimento. Deus não é masoquista. Mas quando aconteceu uma adversidade, isso acontece inúmeras vezes na nossa trajetória, você tem que ter a consciência que esse processo, ele é um processo depurador. Gravou isso ou não? Pastor Jair, o senhor está dizendo que tudo que eu estou passando, todas as minhas lutas, todas as minhas provas, os meus desertos, todas as adversidades que eu estou passando, ele tem um sentido de me depurar, de remover as escórias, as impurezas da minha existência? Sim, à luz da Bíblia, provação é isso. Então não faz sentido, uma vez que eu saiba que toda adversidade, estando na presença de Deus, tem um sentido de depuração, né, de refinação, de queimar o que não presta e prevalecer aquilo que de fato tem valor. Assim como o ourives, ele purifica o ouro, levando-o ao fogo, assim o processo de Deus na nossa vida, processo de depuração. Não é para nos castigar, mas é para trazer em nós o amadurecimento. É isso que agora Jacó vai entrar nesse processo. Eu espero, a exemplo da irmã Tânia, que você esteja entendendo, né? E que essa palavra, irmão, eu estou passando na prova, ora por mim, irmão, vão passar a vida inteira na prova e não vão entender o porquê. Vão sempre dessa forma. Entrei no vento, vou para uma campanha de oração para Deus tirar esta luta, para Deus tirar essa prova, para Deus me dar vitória. Vamos para a campanha da vitória, porque Deus vai me tirar essa prova. E se Deus não quiser tirar? Irmãos, pastor Jair, o senhor é masoquista? O senhor gosta de luta, de prova? Claro que não. Claro que não. Mas eu tenho um entendimento que se vier algo contrário, eu preciso compreender como crente maduro de que aquilo ali, né, é um processo a qual eu tenho que absorver algum tipo de ensinamento, algum tipo de crescimento. Eu vou jogar um pouquinho mais de luz. Eu gosto de citar a Bíblia para ninguém achar que eu estou falando só de mim mesmo. Romanos capítulo de número 5. Veja o que nos diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 5. Ouçam. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aguça aí a sua audição. E não somente isso, esse tempo de glória, esse tempo de gozo na presença do Senhor, mas não somente isso, não somente a graça de saber acerca das revelações da graça de Deus, da salvação da minha alma, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Peraí, observa o que é que eu estou falando na direção do Espírito Santo. Paulo está dizendo assim, olha, nos gloriamos na tribulação. Paulo era masoquista? Claro que não. Mas ele estava dando glória na tribulação? Estava. Por quê? Porque ele diz assim, porque a tribulação, a adversidade, a luta, o inimigo, o que for, a doença, a escassez, o que for, sabe o que ela produz em mim? Não é medo, não é pânico, não é terror. Ela produz em mim paciência.
Sabe o que é paciência? Paciência não é aguardar a promessa de Deus aos prantos, o choro cheio de Rivotril. Isso não é paciência. Paciência é aguardar com mansidão em Deus, acerca daquilo que nós esperamos do Senhor. É aguardar com calma, é aguardar no descanso. Louvado seja o nome do Senhor. Vou falar 3 coisinhas aqui, grava isso. A irmã Josi falou algo aqui, ó. Aí que tá, muito difícil em mim, gera ansiedade. Veja como que é de Deus, irmã Josi, acho que é Josi mesmo. A irmã falou acerca da ansiedade e frustração. Depressão, você sabe o que é depressão? Depressão é excesso de passado. Sabe o que é estresse? Estresse é excesso de presente. Sabe o que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. Gravou essas 3 chaves? O que é depressão, pastor? É o excesso do passado. A pessoa está enraizada em decepções, em amarguras, em sofrimento. Então, uma pessoa depressiva, ela está com excesso de passado, não vê o presente, não tem nem imaginação acerca do futuro. Ela está impregnada do passado dela. O estresse, eu estou muito estressado. Ninguém fica estressado pelo passado nem pelo futuro. Está estressado pela sua rotina diária. Então alguém estressado é estressado pelo presente. E ansioso, como a irmã Josi diz aí, ele é ansioso. O que é ansiedade? É o estresse pelo futuro. Mas não chega nunca. Mas eu queria tanto. Eu precisava tanto. Deu para entender? Esse desequilíbrio, isso é típico de imaturidade. Mas a palavra de Deus está vindo aqui hoje, não é para te condenar, não. Não é para te apontar e dizer que, tá vendo? Você é culpado, tá vendo? Você está passando por isso, é por causa de você. Não, irmãos, é o Espírito Santo que está vindo aqui nessa live, através dessa mensagem. Ele não nos acusa, quem nos acusa é o adversário. O Espírito Santo nos exorta, nos ensina, ele nos toma pela tua mão, ele sabe que eu e você estamos passando por isso e que temos dificuldades, como disse a irmã Josi, de lidar com isso. Nós temos como seres humanos dificuldade porque nós não gostamos de viver essa situação adversa na nossa vida. Mas precisamos de compreender que, embora nós não gostemos de vivê-la, ela é importante. Porque ela vai depurar e nos trazer amadurecimento. E aí diz o texto assim, olha, vou continuar lendo. Ela produz a paciência. Para por aí? Não. A paciência produz, versículo 4 do capítulo 5 de Romanos. Paulo vai dizer, a paciência produz experiência. Do que é que nós estamos falando nessas 4 lives? Povo de Deus? Experiência, maturidade. Nós não podemos agir diante de uma circunstância que reiteradas vezes está diante de nós da forma infantil como agíamos antes. Porque aquilo que nós passamos teve que produzir em nós uma consciência de que agora não podemos enfrentá-la dentro do mesmo nível. Estamos mais maduros. Estamos mais conscientes. Nós não podemos ser vulneráveis a todo tempo. Nós não podemos ser inconstantes a todo tempo. A cada luta é lágrima, a cada luta é choro, a cada luta eu vou abandonar, vou sair da igreja. Meu Deus! A fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova das coisas que não se vê. É fé, é convicção. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo está vindo porque ele sabe da nossa estrutura. Ele sabe que muitas vezes nós falhamos, é fato.
Mas eu creio que através dessa ministração, essa graça de Deus, a presença do Espírito Santo, Ele está indo de encontro à sua vida, está indo de encontro à minha vida, e onde nós somos fracos, o Senhor tem trabalhado. O Senhor disse assim para este mesmo Paulo, que diante de uma fragilidade, de um espinho na carne, dizendo que não compreendia, o Senhor lhe respondeu naquela oportunidade, e fala comigo e contigo, dizendo assim para Paulo: Paulo, eu sei que você está passando por um momento difícil, eu sei que é algo que está permanente na sua vida, Paulo, mas descansa, porque a minha graça, ela te basta, Paulo. Aí Paulo vai dizer assim: como assim? Quer dizer então que quando eu sou fraco, eu sou forte? Então Paulo vai dizer: então me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Oh glória, fica com essa palavra é libertadora, essa palavra nos esconde em Deus, porque essa maturidade, essas experiências vêm da parte de Deus para a nossa vida. Ele sabe o que está fazendo. Eu não vou aguentar, pastor. Mentira, porque a Bíblia diz que Deus não dá uma aprovação além daquilo que nós não podemos suportar, mas antes, com a prova, Ele nos dá o escape. Ele nos concede o escape. Ele não vai dar nada que possa nos sucumbir, nos matar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o crente maduro entende: eu não estou aguentando. Está insuportável esse tempo que eu estou vivendo, mas junto com isso vem o escape de Deus, vem o escape da parte do Senhor. É noite de escape para a sua vida. Receba, porque essa palavra é de Deus para o seu coração. Eu tinha que terminar essa live agora, mas vou ficar aqui mais um pouquinho. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, tem tanta coisa anotada aqui, mas não vou falar isso agora. Não posso. Vou respeitar o meu compromisso com os amados. Vou respeitar. O processo de Jacó começa então a partir disso, porque Deus precisava de mudar a história de Jacó. E o vale de Jacó, a refinaria de Jacó, a casa do oleiro de Jacó, foi a casa do seu tio chamado Labão. Só mais um pouquinho, tá? Labão. Sabe por quê? Porque Esaú, depois que descobriu o que Jacó havia feito com ele, intentou matá-lo, dizendo assim: quando meu pai morrer, eu vou cobrar disso tudo de Jacó. Rebeca, sabendo disso, que esse intento de amargura estava no coração de Esaú, de matar o seu próprio irmão, o orienta que ele vá para a casa de Labão, seu irmão. Então foi exatamente lá na casa em Harã, na casa de Labão, que Deus vai tratar com Jacó, que Deus vai tratar com o usurpador. E essa história é maravilhosa. Eu vou falar na próxima live do encontro que Jacó, das experiências de Jacó com Raquel, a sua grande amada, os filhos de Jacó que nasceram ali, os seus 12 filhos e mais uma filha, que são os cabeças da nação de Israel. Nós vamos mostrar quando Jacó sai por ordem de Deus, depois de 20 anos voltando para sua casa, ele atravessa o val de Jaboque. Louvado seja o nome do Senhor, e ali tem um encontro com Deus, e chama aquele lugar de Peniel. Peniel é tenho visto Deus face a face. E ele vai viver depois de 20 anos o encontro com o seu irmão Esaú. Eu queria falar isso tudo nessa live, mas vai ficar muito extenso e eu não quero aqui ficar mais... Eu prefiro que você fique com sede. Eu não quero que você fique na live com vontade de ir embora. Eu quero que você vá embora com vontade de ficar. Tá bom? Então eu vou deixar você com esse gostinho na sua boca. Segunda-feira que vem nós entramos nessa história para podermos então aprofundarmos um pouquinho mais sobre a questão da maturidade espiritual. Quero terminar orando pela sua vida. Você que pode estar passando talvez por uma depressão, você que pode estar passando por um estresse, você que pode estar passando por uma grande ansiedade, que está tentando que se ajustar no meio do seu dia a dia, né? É verdade.
mas eu creio que hoje é uma noite de milagre para a sua vida. Eu creio que hoje é uma noite de resposta para a sua vida. Eu queria estender aqui a mensagem, mas o Espírito Santo está mandando eu orar por você. E eu vou orar, repreendendo esse mal na sua vida, na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor, para que cada vez mais você possa estar equilibrada, centrada, para poder receber tudo aquilo que o Senhor ele tem para a sua vida, para a sua história. E conforme o início dessa mensagem, você possa se vestir de Deus, se sentir, quando o Senhor fala assim de vestir, quando eu falo assim de vestir de Deus, dá para nós entendermos quando Jesus disse, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Quando ele diz assim, eu vos aliviarei, ele estava dizendo de alma enfadada, de alma que, a exemplo de Jacó, vestiu vestes desnecessárias, carrega bagagens desnecessárias, um peso desnecessário do passado. Quando eu falo de peso desnecessário do passado, eu estou falando de depressão. Quando eu falo de peso desnecessário do presente, eu estou falando de estresse. Quando eu falo de peso desnecessário do futuro, eu estou falando de ansiedade. Mas Jesus diz assim, tomai sobre vós o meu jugo que é leve. Porque o que o Senhor quer exatamente que nós vistamos do seu jugo, das suas vestimentas, da vida de Deus, da vida plena de Deus. É por isso que está ficando mais leve aí agora, não é verdade? Está compreendendo que não é pela minha força, não é pela minha virtude, mas é pela misericórdia e a graça do Senhor. Quanto mais eu entender de Deus, quanto mais eu me revestir de Deus, quanto mais eu me revestir da sã doutrina, da sua palavra, do seu Santo Espírito, quanto mais maduro eu vou estar, mais maduro eu serei. Você agora, a partir de agora, um agente transformador, alguém maduro para que o Senhor de fato possa cumprir todas as suas promessas na minha vida. Coloque a mão sobre o seu coração, sobre a sua enfermidade, se você pode. Se você não pode, coloque a mão sobre o seu coração. Louvado seja Deus. E no momento dessa oração, Deus está me dizendo que Ele vai trabalhar no íntimo de muitas pessoas. Uma hora eu vou preparar uma mensagem que muito distorcidamente prega sobre cura interior, sobre regressão. Nós vamos tratar de uns temas muito polêmicos, tá? Futuramente, quando nós terminarmos essa série de mensagens. Mas eu quero mostrar que isso aqui sim é cura interior. Vida com Deus traz cura interior. Cura da alma. Oh, glória! E o Senhor está curando almas aqui nesta noite. O Senhor está mandando dizer aqui que Ele está enxugando a sua lágrima, filha. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou aí com você, mas a presença do Espírito Santo, ela te abraça aí agora. Receba o abraço do Senhor. Receba o conforto, o aconchego do Espírito Santo entrando dentro da sua casa e mudando todo o ambiente, mudando todo o cenário. O Senhor está alegrando o seu coração, porque somente a ministração da genuína palavra de Deus tem esse poder libertador de quebrar as amarras, as algemas, as cadeias, os aguilhões. E quando eu sei e percebo que estou vivendo essa genuína adoração, é exemplo de Paulo e Silas naquele cárcere, o cárcere rompeu e eles tiveram a liberdade de sair daquele sistema de aprisionamento. Deus está tirando almas hoje. Quanto mais eu entendo o meu papel de adorador, as cadeias elas se abrem, os aguilhões são despedaçados e eu tenho liberdade no Senhor. Louvado seja Deus de viver a minha realidade em Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero ministrar, Deus, Senhor, conforme a Tua palavra, porque a Tua palavra nos diz que os sinais, meu Senhor, são para testificar da Tua palavra. E eu sei que a palavra que eu ministrei, no temor do Teu Espírito, Pai, ela é genuína, porque eu preguei a Tua palavra.
Eu não preguei, Deus, sobre circunstâncias adversas. Eu não preguei sobre a história do homem. Eu não preguei sobre a minha história, mas eu preguei sobre a história, ó Pai amado, do Senhor, registrado na tua sã doutrina, na tua palavra inefável, inerrante, insubstituível, Pai, imensurável, Senhor. Por isso, Senhor Deus, os sinais que acompanham essa ministração possa ir de encontro a essas vidas que ouvem e recebem, Pai, essa oração, Pai, que este lar, que esta casa, que esta alma seja tocada agora, impactada, Deus, que almas sejam curadas, libertas da depressão, libertas, Senhor Deus, Senhor, das enfermidades, da patologia da alma, do corpo, Senhor, que sejam libertas, Senhor Deus, da opressão espiritual, das agarras de Satanás, de obras que foram ofertadas aos demônios, Pai, que esta casa seja liberta, que esse casamento seja liberto, que esta união, esse relacionamento seja profundamente abençoado pelo Senhor. Pai, eu oro entregando essa casa, essa família, esta alma preciosa em tuas mãos, Senhor. Pai, ministrando como ministro do teu evangelho, Pai, a libertação, a cura divina, a transformação para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém e amém, Jesus. Povo de Deus, receba do Senhor. E segunda-feira nós estaremos aqui uma vez mais para darmos sequência aos nossos encontros, às nossas lives, tá bom? Um abraço a todos, sejam todos sempre bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe a irmã Tânia, Deus abençoe a irmã Kelly, Deus abençoe a irmã Amanda, o irmão José também está aqui conosco, a irmã Marlene, e vamos embora, a irmã Josi está aqui. Louvado seja o nome do Senhor, o irmão Raniel está aqui, Rafaela também, Deolinda está aqui. Irmão, Deus ao irmão Aurora, Deus abençoe todos, em nome de Jesus. É sempre com muita alegria que eu passo esse tempo aqui com os amados irmãos. Não só entregando da parte de Deus, mas também eu sei que recebendo da parte do Senhor. Nos ajudem em oração, tá bom? Quando vocês estiverem orando, apresenta a vida do pastor Gerra, a minha família, em nome de Jesus. Deus abençoe até segunda-feira que vem, querendo o Senhor. Fique na paz do Senhor.